quero brincar criando asas. Agora começa o criar-te em casa. Patrimônio imaterial. Como já falamos lá no começo, além dos prédios, casas e objetos, existem outros bens valiosos que formam o patrimônio de uma sociedade. Maneiras de pescar, de caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos e remédios, de construir moradias, de fazer artesanatos, de cozinhar, o modo de dançar, as músicas, os modos de vestir e falar, as festas religiosas e populares. Há muitos e muitos anos atrás, só existiam índios no Brasil. Eram muitas tribos, mais de 5 milhões de índios por todo o país. Eles tinham suas próprias festas, falavam muitas e muitas línguas diferentes, tinham seu próprio jeito de rezar, de fazer casas, de cozinhar. Viviam felizes no meio das matas, tirando da natureza só o que precisavam para viver. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, começaram a tomar a terra dos índios e a escravizá-los. Muitos índios foram mortos em conflitos armados e por doenças dos brancos, como gripe, sarampo e varíola, que os índios ainda não tinham tido contato, por isso não tinham resistência a elas. Os portugueses ensinaram os índios a falarem a mesma língua que eles, a tocarem a mesma música, a rezar a mesma reza. Alguns índios até aprenderam, mas também ensinaram muito. E assim, essas duas culturas foram se misturando. A gente aprendeu a plantar e a comer mandioca e milho com os índios, a fazer rede. E usamos várias palavras indígenas como pipoca, maracujá, jabuticaba e até piqui. Parece que aos poucos fomos esquecendo muitas outras coisas que os índios nos ensinaram e achamos que eles estão lá numa história longe do passado que a gente só estuda no dia 19 de abril. Mas ainda existem muitas tribos indígenas no Brasil e até hoje os índios continuam lutando para poder morar na terra que sempre foi deles e para preservar sua cultura, seus costumes e até suas vidas. Foram também os portugueses que trouxeram para o Brasil os instrumentos de cordas, viola caipira, violino, violão. E ainda o jeito de construir casas, a religião católica, a língua que a gente fala, a festa de São João e a festa do Divino. A festa do Divino virou uma festa muito famosa que acontece em várias cidades do Brasil. Em Pirenópolis, ela reúne um conjunto de várias outras manifestações culturais que acontecem dentro da grande festa. As cavalhadas, a banda de coro, a banda fênix, os conguinhos, a congada, a contradança, as pastorinhas, o catira, os mascarados, as folias da rua e da roça e as cavalhadinhas. Por isso, a Festa do Divino de Pirenópolis foi reconhecida como Patrimônio Imaterial Brasileiro em 2010. Quando a gente fala em município de Pirenópolis, temos que pensar na parte da cidade ou zona urbana, ou ainda popularmente chamada de rua, e também na parte do campo ou zona rural, também chamada de roça, onde as pessoas vivem em pequenas comunidades chamadas de povoados. Pirenópolis tem 9 povoados e um distrito, que também celebram muitas festas, a maioria religiosas. Você já foi em alguma? Pois então, na página 18, você vai poder marcar as festas e seus povoados. Você sabia? As nossas comidas típicas também são patrimônio imaterial. O empadão com guariroba ou gueroba, pamonha, arroz com piqui, biscoito de queijo, verônica, rapadura. Que delícia! E também as brincadeiras populares ensinadas pelos nossos pais ou avós. Pular amarelinha, pular corda, jogar 5 Marias, rodar peão, soltar pipa, carrinho de rolimã. Que mais que você gosta?
outras festas e novas misturas. Em outros lugares do Brasil, existem muitas manifestações culturais que também são patrimônio nacional, como o carnaval, o maracatu, a capoeira, o samba de roda, o frevo e muitas outras. Vários desses exemplos acima são heranças dos povos africanos, que foram forçados a vir para o Brasil para trabalharem como escravos. Apesar da tristeza, os africanos trouxeram com eles novos jeitos de tocar, cantar, dançar e cozinhar. De onde a gente aprendeu o samba, a tocar tambor, a fazer feijoada e mais outras tantas palavras como camundongo, fubá, moleque, miçanga. Depois, pessoas de muitos outros países continuaram a chegar no Brasil, vindas da Itália, da Alemanha, da Holanda, do Japão. E a gente foi aprendendo e ensinando cada vez mais e mais coisas diferentes. Essa mistura faz do Brasil um dos países de cultura mais rica do planeta. Essa mistura também aconteceu em Pirenópolis. Pessoas de várias cidades do Brasil e até de outros países começaram a chegar em Pirenópolis para morar, trabalhar, estudar ou curtir a aposentadoria com tranquilidade. Trouxeram novos modos de se vestir, jeitos diferentes de falar, músicas e receitas de outros lugares.